Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos na noite deste dia. Quinta-feira, houve reunião na igreja. Chamaram um pregador aí para me sentar a madeira. Isso é o que é a repulsa, né? Que o juízo, equidade e justiça traz, né, às pessoas. Bom, para você que é um bom entendedor, que é leitor da palavra, que busca a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, você sabe que a palavra de Deus ela não pode ser usada para atacar alguém, né? Ela tem que ser usada para difundir, educar, redarguir, né, instruir. Você não pode comprar alguém que é, coitado, um itinerante, aspirante a pregador itinerante, que não tem, né, lá um compromisso com a sua igreja, com o seu ministério, e vive aí pregando, vendendo sua cocadinha a troco da mensagem. Bom, se disse lá no altar que é para missão, né? Missão que eu conheço, eu fiz há muito tempo. E eu fiz. Missão eu fiz há muito tempo, né? Missão eu fiz há muito tempo. Estou com meus 55 anos de idade, então eu sei muito bem o que é missão. Missão não é sair pregando de igreja em igreja, sabendo por ouvido do que convida o problema e atacando o problema de frente. Isso não é missão. Missão não é fazer a igreja entender que alguém ali é um problema, então através de uma mensagem eu tento açoitar esse problema para poder agraciar o coração, né? Ser achado graça ao coração de quem me convidou. Porque isso é normal. Tá? Isso é normal. Agora vão chover enxurradas. Lembrando que os dízimos e ofertas agora que entram, ontem eu recebi no WhatsApp a liderança principal me dizendo que o dízimo e oferta é para convidar os pregadores para vir pregar na igreja. Foi o que eu ouvi ontem. Está aqui no Zap. Para descer o pau no Nelson. Mas venha forte. Venha, bata aqui, ó. Pode bater, bate em mim. Tem uns até que são esse aí, até tem um conhecimentozinho, tem uma oratória, né, tem uma postura de palco, tem o conhecimento, oxalá que esse conhecimento, né, oxalá que se diz, que dera que esse conhecimento que ele tem, ele pudesse usar para estar auxiliando o pastor dele numa igreja, parado ali, igual eu fiquei por anos, né? Por isso que eu sou o pastor Nelson do fundamento, viu, pregador? Eu não sou o Nelson, não, que você não dorme comigo, viu? Se não é minha mulher, você não dorme comigo. Então eu não sou o Nelson, não, eu sou o pastor Nelson. Amém? Ainda bem que você falou uma coisa interessante, né? Sua mensagem, a mensagem que você deu hoje, foi uma mensagem... é um tiro no pé de quem chama. Porque não tem como você pregar um evangelho que não vai falar de justiça, de equidade, de responsabilidades individual dentro do templo de cada um que ali está presidindo aquele ambiente. Não tem como, né? Então agora começou, né, a saga do vamos atacar o Nelson. Nelson é o linguarudo, é o fofoqueiro da internet.
Não sou fofoqueiro, não. Acho que você não está vendo com bons olhos o que eu inquiro, o que eu peço aqui na internet. Você não está vendo com bons olhos. A Bíblia diz, se os seus olhos for mal, for interesseiro, todo o teu corpo será mal. Felizmente. Felizmente você tem que ganhar o seu pão, né? O pastor tem que tirar os dízimos, a oferta, para pagar, para você vir pregar contra alguém que ele supostamente acha que está afugentando a igreja. E as minhas mensagens aqui não é para a igreja, é para a liderança mesmo. Seja a nossa aqui, principal, a minha aqui, né, que agora eles estão com a saga de convidar pregadores para... Voltou de novo, né? Para mim, ó. Mas vem, eu gostei quando ele disse assim, ó, quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Ué, é verdade. É verdade, ele falou uma verdade. Porque não vai saber nada. Quem não senta para aprender, foi o que ele falou, né? Não pode levantar para ensinar. Isso é uma verdade. Eu vou ler aqui agora Isaías 28. Que esses vinhos, e o pregador pedia, né, a glórias, aplausos, e o povo começou a entender que a mensagem era direcional. A mensagem não era... Se você perguntar a alguém ali, o que você aprendeu? Eu aprendi que aqui hoje o pastor atacou o homem que está falando de problema. Quer dizer, ó bem, olha como é que funciona a coisa. Atacou o homem que está atacando ele no Facebook. É a única coisa que as pessoas vão falar. Está preocupado comigo? Não preocupa comigo não, tio. Preocupa não. Você falou uma coisa verdadeira aí. Você falou que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Você sabe por que o pregador foi pregar hoje na igreja? Convidado, ganhou R$650, coitado, que ele deve ser vendedor autônomo como eu. Porque ninguém tem nada para dar. É! Você não sentiu o tiro no pé? Por isso que eu levantava a mão, falava, que eu também recebo a palavra. Só que eu sou esperto, eu recebo o que é bom, e o que eu vejo que é ataque, eu bano. Deixo passar. Porque esse tipão de gente aí, essa raça, eu conheço é de dormir assim, facão. Eu dormia facão assim com o Júlio Trovão. Lá no Jardim Catarina. Dormia facão com ele. Se é aquele lá do Jardim Catarina. E pregadores famosos que hoje você nem chega perto deles. Pregadores não, né? Historiadores de palavras de efeito na igreja. Hoje o que eu vi foi uma palavra de efeito. O sujeito tem um conhecimento, ele se prepara. Como alguns pregadores que eu via, que a gente dormia junto em hotéis, eu dormia muito na casa deles, e na casa de pastores também, e o pastor narrava a situação da igreja para o pregador. O pregador falava, pastor, eu vou bater aqui, ó. Esse problema acaba hoje. Não é assim. Não é assim. Talvez alguém falou, ó, irmão, nem liga Facebook, esquece aquilo lá. Sabe por quê? Porque isso aí que vem, irmão, isso aí, com todo respeito, não é te fazendo pregador, não, até porque o pregador já sabia do problema da igreja, porque foi passado para ele, ele deixou muito bem isso claro nas suas mensagens. Isso é garapa, irmão. Garapa. Igreja não é palco de historiadores que vão dar palavra de efeito. Tanto é que se você perguntar, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que Deus meteu o pau no contendeiro. Ele não aprendeu que ele tem que ser um bom cidadão. Ele não aprendeu que o caminho de Deus é caminho de luz. Ele não aprendeu que a semente, às vezes, caiu naquela terra e a terra tinha pedras dentro, por isso que não germinou, por isso que a vida dela não foi para frente, porque ela foi para a igreja com interesse.
Ele não aprendeu o que é ser um bom cristão no trabalho. Ele não aprendeu como é se comportar como um bom cristão dentro de casa. Isso ele não aprendeu. Eu aprendi que alguém que estava atacando a igreja lá, o pau desceu hoje. É isso. Esses são os frutos de quem vem na sua casa com intenção de te parabenizá-los. Quando você vai na casa de alguém, parabenizar alguém, né? E alguém te convidou para ir numa festa, hoje estou fazendo aniversário da minha filha, de 1 aninho, e eu quero convidar a sua família para vir aqui. Aí o que você faz? Você leva um presente, não leva? Leva um presente, para agradar o coração de quem te convidou. E não é assim hoje. E não é diferente. É isso hoje. As igrejas estão assim. Né? Quando elas deparam com um problema de frente, elas pregam pregadores desse viajandão, que não tem compromisso de dirigir igreja, que não sabe o que é ficar debaixo de uma autoridade eclesiástica, como eu estou ficando, e estou sofrendo as consequências, porque as visões que Deus está me dando, eu estou replicando, e esse é o meu ofício, não abro mão. Pode mandar o pregador que você quiser, liderança. Manda o Júlio Trovão. manda quem você quiser. Eu estou aqui. E estou tão satisfeito. Estou tão maravilhoso. Estou tão realizado. Né? Porque esse é o tipo de gente que vive. Aí, de del em del. Um pastor, vários pastores, amigos meus, no Rio de Janeiro, que eu fiquei na casa mais ou menos de uns 35 a 50 pastores. Eles falaram: Nelson, se você quer ser um homem honrado, prima pelo fundamento e dirigir igreja. Para de ficar batendo perna por aí andando. Eu era novo, com a fitinha na mão, né? E ele saía com eles iam pregar, e eu ia do lado, a tiracola, a pregar também. E ele falou uma coisa muito séria hoje. Ele falou: quem não senta para ouvir, não é apto estar em cima do púlpito para ensinar. E aí você que está me assistindo agora, que viu aquela presepada na igreja, aqueles ataques veementes, né? Aí você toma... Se você é um cabra inteligente, você vai entender, ué. No momento em que eu chamo os outros para fazer algo por mim, porque eu não estou dando conta de fazer. Ou eu pago, ainda se viesse de graça, se fosse da mesma congregação, se tivesse o mesmo vínculo, é uma coisa. Mas no momento em que eu chamo uma pessoa habilidosa na palavra e falo para ele as diretrizes e as coisas que estão acontecendo, e essa pessoa vem com a intenção, ela camufla a palavra, pega uma palavra que vai delinear aquilo que é aonde ela quer chegar, e ela vai atacar. Então, a questão é, eu estou muito satisfeito que eles deram um tiro no pé. Duas coisas que aconteceu ali. Duas coisas. Né? Atacou-me, eu fico só sentado na minha. Né? De boa. E ele me assiste, eu já vi ele no Facebook também, o pregador de hoje. Ele falou mal do Facebook, mas ele não sabe do Facebook. Até porque também que não, se não for visto, gente como ele não é lembrado também. Valeu? Eu quero ler uma palavra aqui para você, em Isaías capítulo 28, que vai falar a respeito, né, desse nível de pessoas que já existiam na épocas passadas. Vai dizer assim: a Síria é castigada e a impenitência de Efraim. Efraim era uma tribo da onde originalizou Paulo, originalizou também Saul e outros mais. É uma tribo que não foi reprovada, que não foi aprovada para rei, porque era uma tribo arrogante, era uma tribo ignorante, era uma tribo prepotente. A Bíblia diz que eles tinham uma guerra com o Judá. Eles eram uma tribo. A Efraim, na verdade, a tribo de Efraim é a maior tribo de Israel. A Bíblia fala lá em Isaías que Efraim é como um bolo solado, que não cresceu. Não cresceu ministerialmente. Por quê? Porque eles usaram de falsidade com a tribo de Judá. Usaram de desobediência. Era uma tribo de gente arrogante. Por ser o filho de Jacó, o filho caçula de Jacó, então eles gabavam-se muito.
Amém? Então vai dizer assim, ó, olha o que é que vai dizer a respeito dessa tribo e a respeito do que acontece hoje. Eu quero mesclar algumas coisas. Tá? Diz assim, ai dos soberbos da coroa, dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua glória, formosura que estão sobre a parte do altar, do fortíssimo vale, do vale dos vinhos. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade impetuosa, águas que transbordam com o poder as derribará por terra. Por quê? Era uma certa tribo que estava, né, alinhada também com a tribo de Judá, né? Eles prestavam favores, era uma tribo que eles influenciavam a tribo de Judá a prevaricar. Por quê? Porque foi tomado deles, na verdade, o direito, né, de exercer juízo sobre Israel, em virtude do que acontecera ao longo do tempo com os cabeças dessa tribo escolhidas por Deus para administrar o povo, né, de Israel. Então Deus achou muito erro, muita falsidade, muita inveja no meio dessa tribo, por ela ser uma tribo grande, e Deus assim então o rejeitou. E pegou a tribo, né, de Judá, que é a tribo de Jessé. Né? Aí Deus vai dizer assim, ó, que vai derrubar ela por terra. A soberba da coroa, né, dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caduca da sua glória, formosura que está sobre a parte do altar, fertíssimo do vale, será como o figo prematuro que amadureceu antes do tempo de verão, o qual, impondo nele alguns os olhos maus, o apanham e já o devoram. Aquele dia do Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e a formosura diante para os restantes do seu povo. E será o espírito de justiça para os que se assenta a julgar, a fortaleza para os que fazem recusar o assalto contra as portas. O que Deus está querendo dizer aqui? Que virá dizimar esse povo da tribo de Efraim, que juntamente, né, com a tribo de Judá, por eles serem uma tribo muito forte, a tribo de Efraim era a maior tribo, né? Talvez a tribo de Judá não tenha muita gente hoje no mundo, mas a tribo de Efraim é uma tribo, é a maior tribo. Eles tinham quase que 60%, né, espalhados sobre as 12 tribos de Israel. Uma tribo poderosa. Pelo poder, né, da sua numeração de pessoas, elas então persuadiam os reis que estavam na frente, no comando do juízo e da justiça de Israel. Aí diz assim, ó, contra os habitantes de Jerusalém. Mas também cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé, e não podem manter-se em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e o profeta cambaleam
por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa de bebidas fortes. Erram na visão e tropeçam no juízo. Está vendo? Eu quero transferir aqui essa palavra, erra na visão e tropeçam no juízo. Hoje, se pregadores convidados pela liderança viesse orado, pedindo a Deus, porque eles recebem primeiro a orientação, ó, tá, a gente está com problema assim, tem um tal de pastor Nelson lá que está sentado no banco, que ele está, perturbando a direção. Não estou perturbando. Eu estou apenas inquirindo o que é justo. E o que é justo? Não é eu estar em cima do altar, não. Até porque me conheceram no mundo. E do mundo, depois, a liderança principal me conheceu, eu evangelizando, com meu carrinho, tá entendendo? Fora dos dias, nos meus dias de folga. É isso, assim que me conheceu. E me pediram conselho. Ô irmão, como é que eu faço para poder dar andamento ao trabalho? Eu falei, a tua igreja ela tem que ter uma identidade. E que identidade é essa? A identidade que a igreja tem que ter é oração, jejum e acreditar e andar nos fundamentos. Né? Eu já participo lá, eu vejo que o fundamento está bem longe. Primeiro fundamento, eu não deixaria, se amanhã ou depois eu casar, alguém vir na minha casa alimentar meus filhos. Não. Seria pouco tempo para me perder o direito das crianças, porque a mulher ou outro alguém iria dizer, olha, eu vou lá no conselho tutelar dizer que você não trabalha e que está vindo cesta básica de outras pessoas e sua mulher reclama. A primeira coisa que ia tomar é um chifre. A primeira coisa. Quem está me alimentando, a mulher já é fraca, eu vou dar para quem está alimentando a gente. O cara leva um negocinho, leva outro, leva outro, leva outro. Então a nossa igreja é amante de gente que vem de fora, não amante de quem está na direção. Essa é a grande realidade. E o pregador ele falou uma coisa, de todas ele falou duas certas. Ele falou, quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. E é verdade. Aí por que não consegue ensinar? Porque não tem nada para ensinar. Tem que pegar de fora mesmo. Tem que chamar gente de fora. Continuo batendo na tecla. Pode mandar chamar pregador o que quiser. Que venha. Dá com os dois pés no peito aqui. Que eu vou ficar de pé. E essa é a minha motivação. Deus me chamou para colocar ordem na casa. Lá embaixo, onde eu estou. Já até aconselhar. Não, assiste o Facebook. Não, mas daqui a pouco eu vou distribuir. Né? No WhatsApp. E não vai escapar. No WhatsApp tem 300 pessoas, né? Então não escapa, eu distribuo. Você está entendendo? Então, gente, o que acontece é o seguinte, é que as pessoas hoje, elas não querem ter problema. Ou elas chamam alguém para apagar o fogo, mas não dobram o joelho para... Ele falou uma verdade. Você não dobra o joelho, você não ora, você não lê a Bíblia. E o que eu tenho inquirido aqui? Fulano, lê a Bíblia, porque quem lê a Bíblia, irmão, não se engana. Quem lê a Bíblia sempre tem alguma coisa para dar. Quem lê a Bíblia sempre tem alguma coisa para dar. Se não tem para dar, se chama para dar porque não tem nada e não lê, a preocupação está em outro lugar. E aí chama essas pessoas de guerra, né, que estão aí querendo um espaçozinho ao sol, no meio dessa multidão que cobra milhões, porque daqui a pouco, se esse pregador, que ele é bom, ele tem uma boa mensagem. Oxalá que ele pudesse fazer isso na igreja onde ele congrega. Talvez o pastor dele, talvez seja pequena a igreja, talvez lá ele não tenha espaço. Né? Por que não tem espaço? Porque não quer se submeter. Geralmente quem fala em submissão é que não se submete. Falou em submissão, mas onde ele estava? Você entendeu? Quer dizer, e eu já vi ele aqui.
Eu já vi ele aqui vindo com uma mulher, não sei da onde, lá tão muito longe. E trouxeram ele de novo, para ele poder rebater, porque ele está no Facebook da irmãzinha aqui, e no WhatsApp, e tudo que eu passo aqui, eu passo para todo mundo no WhatsApp. A irmã passa para lá, o pastor já fala, ó, você já conhece o problema, tá, esse problema aqui, que eu estou te chamando para isso. E ele vem, mas aqui não dá nada, não. Aqui dá nada, não, porque aqui é pedreira, meu irmão. Aqui é Cefas. Amém? E aqui está dizendo, ó, e isso aí que você lançou na igreja é um vinho. É um vinho. É um vinho envenenado que vicia o povo. É um vinho que vicia. Você vai no Belém, na Missão, igreja de respeito, Madureira. Lá não prega, não. Não prega. Entra na Missão para pregar. Não prega. Não prega. Sabe por que não prega? Porque lá o pastor tem que ler a palavra. Lá o pastor tem que ter alimento. O pastor da igreja tem que levar, tem que sair da boca e dar na boca da ovelha a papinha. Tem que ensinar. Não é verdade? Porque está aqui, ó. É um vinho. E vai viciando a igreja nisso. E vicia a igreja nisso. A igreja fica viciada. Se você perguntar o que aprendeu hoje, eu aprendi que alguém aqui não vai fazer mais o que faz. Olha eu aqui fazendo de novo. Eu aqui fazendo de novo. Eu não perco tempo, não. Saiu lá, eu já, ó, mete o pau lá, eu já meto aqui também. Aqui eu prego o que tem que ser pregado. O juiz é a justiça. Eu não estou metendo pau em ninguém, não, mas eu estou requerendo só que quem pegou arado, que ara a terra você com as suas mãos. Que não deixe ninguém arar por você. Porque foi você que Deus chamou. Viu o que o pregador falou? Quem não senta para aprender, que não tem tempo e interesse de ler a palavra, também não pode pregar. E ele fez certo, como ele não senta para aprender, como ele não tem tempo de ler a palavra, ele está ocupado com outras coisas, aí tem que chamar de fora para pregar mesmo. É isso. É uma coisa que Deus abomina. Jesus não deixava os discípulos pregar. Eles aprenderam com Jesus. Pedro pregou até ficar velho. Quando ele estava gagá, botaram ele lá na casa de Simão Curtidor. E Tiago assumiu no lugar dele, irmão de Jesus, a congregação. E foi, ele não dava para pregar, não. Por quê? Aqui, ó, embriaga a igreja com esses vinhos, aí passam por cima, ó, olha lá, por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Porque todos à mesa estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. Isso é vômito. Vieram de lá para cá, programado, e vomitaram dentro da igreja porque passaram para o pregador o problema da igreja. Aí o pregador foi lá, em 1 Samuel, no capítulo 10, pegou, vou pegar ele aqui, ó. É uma vergonha. Tinha gente que eu convidei lá, nova convertida. Né? Você está vendo? Aí a pergunta que eu falo é, até quando vai ficar assim? Até quando vai dar arado na mão dos outros? Ara para mim, tá assim, aflito, pedinte, mendigo na fé, dependente do socorro alheio das pessoas, dos outros, né? Dependente do socorro alheio de outrem. É uma vergonha isso. Eu teria vergonha se eu não tivesse nada para pregar na igreja, ficasse no Facebook procurando pregador. Isso é uma vergonha. Aí vem e solta a imundície. E quem está com fome come aquilo que está ali. E a mudança cresce filhos revoltados. Não cresce filhos sadios, fortes. Não sai da boca da liderança, né, o pasto verdejante, como disse lá em Jeremias capítulo 29. Capítulo 20.
4. É da boca do pastor o pasto verdejante. Deus disse, retirarei da tua boca o pasto verdejante. Não é da boca do estranho. O estranho não vai entrar na minha igreja para pregar, não. A menos que ele seja de uma congregação que eu tivera levantado. Mas na minha igreja, se um dia, talvez, sabe lá quando, Deus me casar e me der, se Ele quiser que eu assim o faça, ou se eu não sei se meu ofício eternamente será esse aqui, na minha igreja para fazer besteira, não vai não. Vai não, vai comer o que eu der. É igual a casa. A Bíblia diz, a Bíblia fala que a igreja de Deus é como uma casa, que o pai sai para trabalhar e volta e dá comida na boca dos filhos, como o pássaro dá na boca dos seus picainhos. Complicado. É complicado. É complicado. Mas vamos adiante. A quem, pois, ensinarei o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouve? Acaso os desmamados é aos que foram afastados dos seios maternos? Olha bem o que ele vai dizer aqui, ó. Rapaz, isso aqui é muito forte. Eu estou dando isso aqui porque eu fui atacado hoje. Fui atacado. Mas foram atacados. E só ouvi a voz alta lá de quem me deu. Né? Ah, glória a Deus! Quer dizer, incitando a igreja a entender que aquilo ali era para o suposto baderneiro, né, que estava fomentando na internet. Eu estou cobrando aqui você, dirigente, que você dobre o teu joelho pela madrugada. De manhã você leia um capítulo, rumine esse capítulo a semana inteira, todo dia pela manhã. Você lê um capítulo e Deus vai te dar alguma coisa para você dar para a igreja. Não é para estranho vir aqui dar e alvoroçar a igreja contra alguém. Você está trabalhando em vão. Você está trabalhando para combater a equidade, o juízo e a justiça e o que é certo. Está pervertendo o juízo, está perdendo a visão, está embriagado, né, com as circunstâncias, não foi preparado para estar onde está e precisa de alguém vir em seu socorro que não seja Deus. Tá feio para você então o negócio. Tá pedindo ajuda estranho? O negócio tá feio, tá ruim de pegar com a mão, hein? Tá ruim de pegar com a mão, hein? Vamos lá. Olha lá. Ó. A quem, pois, ensinarei ou o conhecimento, e a quem se daria a entender o que ouve, o que se ouve? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados do seio, que amamentavam? A quem, pois, darei a entender? Acaso você foi afastado do seio que foi amamentado? Não, você está sendo amamentado, mas você está vomitando leite fora. Foi o que o pregador disse hoje. O que o de dentro fala não tem valor. Você não ouviu ele falando? Ele pregou ali uns 10 minutos ali contra você mesmo. Ele falou até de mim. O que eu falo não são ouvidos. Não gostam do meu jeito, da minha forma. É um problema. Mas fazer o que? Eu existo, eu sou assim. Deus me fez assim, forjou o meu caráter para me ser como sou. Amém? E não vai parar por aí. Pode mandar, manda pregador, gasta mais. Quer dizer, vai mandar 20, vai gastar 2.000, vai deixar de botar a janela. Vai botar vai gastar 3 mil, que é 150, 200 reais, né? Aliás, ele deve ter dado uns 200 contos, né? É 150, fora as cocadinhas, 200, 300 reais, vamos colocar aí, né? Ah, irmã, pega aí, eu vou acertar, depois a irmã acerta comigo, né? Então pega mais uns 3 cocadeiros, né? E aí vai, né? Porque tem gente que sobrevive
amassando, ofuscando o trabalho alheio e ganhando vantagem em cima disso. Ninguém vem de graça para pregar, não. E quando esse aí que veio pregar tomar uma ascensão, ele não vai vir aqui de graça, não. Ele vai condicionar para vir aqui. E não é pouco dinheiro, não. Chama Marco Feliciano para vir aqui pregar. Chama o Júlio Trovão para vir aqui pregar. Você vai ver quanto ele cobra. Irmão, é 25 mil para mim ir pregar, fora o hotel. Júlio Trovão, que dormia comigo na varanda da irmã Regina, lá na 45, Jardim Catarina. Que prega dízimos e oferta lá em Camboriú, é o pregador oficial. Ele faz isso é palavra de efeito. Isso não traz nada para a igreja. Ao contrário, traz contenda, traz destruição. Traz a contenda, traz a destruição, traz a prevaricação. O que é prevaricação? Abuso de poder para chamar o outro, para conter a justiça e a equidade que o de dentro que conhece, que está vendo, está requerendo. Profeta na igreja sou eu, irmão. Que estou dentro da igreja, sei os problemas da igreja. Não é quem vem de fora, não. Quem vem de fora vem para ganhar. Tirar e fazer a vontade de quem o convidou. Perca a visão, não. Olha lá. Porque o preceito sobre. Olha lá. Porque é preceito sobre os preceitos, e mais preceitos, regras sobre regras, né, e mais regras, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pelo que por lábios gaguejam e por línguas estranhas falaram ao Senhor este povo. O pregador lá veio, foi contundente, né, tal. Né, tem o conhecimento, oxalá que ele usasse esse conhecimento lá, né, em Pedro Canário, né, no Agreste da Bahia, onde eu fiquei 7 meses, levantando igreja, comendo ananás com biju. Né? Oxalá que ele ficasse lá em Espírito Santo, no meio do matagal, igual eu fiquei levantando igreja, sendo ameaçado, nem correndo atrás de mim com um facão, porque não queria saber de Deus. Oxalá que ele ficasse lá, né, no campo de Goitacazes, lá em Guarixima, lá na Bahia. Campo de Goitacazes, uma vilinha assim, ó, e o resto era tudo maracujá. Uma vilinha de 700 pessoas, o resto era tudo maracujá. Nem 700, tinha mais ou menos umas... Na época tinha umas 100 casas só. O resto era tudo plantação de maracujá, levantando igreja, passando sofrimento. O que ele tem de vida, eu tenho de ministério. Então o que fala aqui, fala com consciência. Continuo batendo na tecla. Vou usar a palavra do pregador hoje que ele falou. Uma coisa ele falou boa no meio de tudo aquilo ali. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. É por isso que ninguém ensina nada. É por isso que tem que chamar de fora, que nunca tem. Você pode contar, ó, no mês. Pode contar no mês. O mês tem 30 dias. O mês tem 30 dias. Tá? Então, são 30 dias, são 3 cultos. Né? Então, vamos colocar aí 4 vezes 3. Né? 4 vezes 3, 12. Né? Então, em 12 dias no mês, você vai ver as lideranças pregando no máximo 2 vezes. O resto é tudo de fora. E olha lá, hein? E olha lá! E olha lá! Você vai ter que comer o vômito que sai da boca dos outros. Porque, pelo que diz lá, em Jeremias capítulo 24, preste atenção, a comida e o pasto verdejante é a boca do pastor. Então quem vem de fora, você vai ter que comer o vômito. Eu não como. Eu pego algumas coisas e jogo aqui, para você abrir a tua atenção, porque eu fico com a palavra. A palavra diz que é o pastor da igreja que tem que dar. Se o pastor não tem, é porque ele não tem compromisso de estar buscando nada de Deus. Se eu peço alguém para me ajudar,
e eu me eximo, e esse alguém não pertence ao clero ministerial, primeiro, eu não estou formando, eu não dou oportunidades, e eu chamo os outros porque eu não tenho capacidade, não é interessante para mim ensinar nada, porque eu tenho outras coisas mais prioritárias na minha vida. Pronto, acabou. Essa é a razão. E não vem querer me enfurnar isso. Está na Bíblia isso. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ou eu chamo o outro para dar no meu lugar porque eu sou incapaz. E por que eu sou incapaz? Porque eu não tenho. E por que eu não tenho? Porque não me interessa. Eu chamo o outro, mas não deixo ninguém fazer. E nem os de dentro. E essa é a briga que eles têm comigo. E eu continuo andando pelo caminho da justiça. Ei, devagarzinho. Vai vir uma opção aí. Vai vir uma opção me atacando aí. Fica de olho. Olha lá. Pelo que por lábios engana... Aí vai dizer assim, ó. O qual ele disse, este é o descanso, dai descanso aos cansados, este é o refrigério, mas não há quiseram ouvir. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o preceito é preceito sobre preceitos, mandamentos e preceitos, regras sobre regras, regras e mais regras, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pelo que por lábios gagamente, porque por lábios gaguejante, é gagamente, né? Mas aqui está falando gaguejantes, e por línguas estranhas falara ao Senhor e a este povo. Ou qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regras sobre regras, regras e mais regras, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Quer dizer, o que eu entendo aqui? É que o que eu falo aqui, para eles, é uma afronta. Então, quando eu não ouço, irmão, Deus, isso é didático. Deus não gosta que nós passamos o que Ele nos deu para a mão alheia. Deus não gosta. É teu, é você que tem que fazer, não é do seu jeito. Deus quer usar você como você é. Mas é você. Não os outros. Se fosse os outros, Deus chamava os outros. Deus não chamou os outros para falar ali. Se Deus chamou você para falar ali, porque tem gente que vai com o seu jeito ali. Que vai entender você ali. E tem gente, irmão, que ainda não entendeu isso. E Deus vai me usando para bater na tecla, bater. Eles pegam, pagam o profeta vem, descasca comigo dentro da igreja, eu saio, chego aqui, eu volto a falar tudo de novo. Na maior calma. Na maior paciência. Por quê? Porque Deus me deu essa calma. Deus me deu essa paciência. É eu que tenho que fazer isso aqui que Deus me deu para fazer. Venha profeta que vier, profetaiada aí, comprada por dinheiro, que vem para agradar o coração do pastor, bons oratórios, uns que falam bem, outros mais ou menos. Aí quando eles estão apelando, eles trazem mulher também. Quando não, a mulher lá me chamou de demônio em cima do altar. A outra me chamou de porco. O outro falou para mim, o líder. Se você durar aqui 6 meses, e já estou 2 anos e 4 meses. Ó bem. Porque já percebeu qual era o meu estilo de trabalho no que diz respeito à minha chamada. Quer dizer, rapaz, isso aí é difícil, hein?
A gente vai ter que cortar um dobrado com esse sujeito aí. Por quê? Porque Deus me chamou para isso. E eu tenho a casca grossa. Pode mandar bater, pode mandar, irmão. Olha a largura disso aqui. Tá vendo aí como é que é lá? Pode mandar bater. Chega aqui, eu vou usar o que eles falaram contra vocês mesmo. Eu trabalho para mim. Eu não trabalho para os outros. Tá igual a Amalequita? Tá igual o povo de Israel? Plantando uma Amalequita vem e colhe. Planta uma Amalequita vem e colhe. É o outro que tem que subir lá, quer dizer, o sujeito planta, faz a lavoura tá grande, aí ele chega, chama o outro, vai lá, fala lá em meu nome. Afeta o problema para mim, é covarde? Não encara o problema de frente, não. Muda que eu mudo. Se não mudar, eu vou ficar aqui, não tem pressa. Eu amo a minha igreja. Do contrário que você pensa. Isso me dá cada força, rapaz. Eu consigo ler, eu consigo extrair a justiça, a verdade, o amor de dentro da palavra. Vamos para frente. Olha lá. Aí vai cair, vai ficar preso. Vai ficar preso, enclausulado, enquanto não der ouvido ao chamado que Deus te deu, líder. Primeiro e segundo líder. Enquanto vocês não tomar vergonha na cara, não pegar o arado, não arar a terra que Deus deu para vocês arar, com a voz de vocês, com o jeito de vocês, com a fama de vocês, com a palavra de vocês, fica dando na mão dos outros, aí passa o que passa aí. Aí passa o que passa. Pode mandar vir, eu não tenho problema não. Eu tenho a palavra. Eu estou falando para você que eu vou com a palavra, eu vou pelo caminho da justiça. E Deus falou, Nelson, permaneça nisso aqui, porque esse é o meu chamado. Você não percebeu? Não percebeu nem o seu e nem o meu. O meu você toma como afronta? Não. É você que Deus te deu. O povo vai entender o evangelho na tua pessoa, no teu jeito, no teu trejeito, no teu falar, porque Deus te chamou a você. Não é para dar na mão de ninguém. Vai dando na mão dos outros, a madeira vai comendo. E ainda chama para me atacar, vai tomar na cabeça. Olha lá. E a Bíblia diz que depois vai cair para trás. Ó. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominam este povo que está em Jerusalém. Porquanto dissestes, fizemos aliança com a morte e com o além. Fizemos e com o além. Olha lá. Fizemos alianças com a morte. E o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará a nós, porque os nossos refúgios, tempos, a mentira, olha lá. Vou ler de novo. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordos. Quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará até a nós. Eles diziam para ele, os homens de Jerusalém diziam, os sacerdotes, né? Porque por nossos refúgios, porque pormos por nosso refúgio, temos a mentira temos a mentira e debaixo das falsidades nós estamos escondidos. Temos a mentira e debaixo da falsidade nós estamos escondidos. O homem falou hoje. Tem gente que não fala com o outro, não olha para a cara do outro. Sabe, aquela birra, aquela coisinha, aquela guerrinha. Eu não tenho guerra com ninguém, não. Eu vou continuar aqui na minha marcha. Na minha marcha. Pode vir pregador que vier. Pode trazer. Traz mesmo, manda bater, mas bate com força. Bate com força. Só não vai falar besteira lá em cima, que eu levanto e falo na cara, hein? E eu é que falo. Tá bom? Mas o restante, se for um pregador bonzinho igual esse aí, pode mandar ele bater. Fica à vontade. Amém? Eu não esquento, não. Amém? Mas depois eu venho aqui e reponho
os juízos que Deus me deu. Nelson, vai e fala que é ele que tem que pegar no cajado, é ele que tem que dar comida às ovelhas, porque o pasto é a boca do pastor. Fala para ele que está lá em Jeremias capítulo 24, que o pasto é a boca do pastor, não é a boca do estranho, que fala em meu nome, que a gente nem sabe como ele está. Esse é mercenário que vem para ganhar o dinheiro da igreja e afagar o coração daquele que está na frente, né? De ser, de tentar parar a cobrança de Deus através do profeta interno que ali dentro vive. Eu sou o profeta interno dali de dentro. Eu vivo ali dentro. E Deus me colocou ali dentro para esse fim. No momento que Ele quiser, o momento dele, não sei quando, não sei a época, não sei o tempo, Ele vai me tirar. Mas é Ele que faz. E eu vou ficar ali. Aí quando Ele falar assim, Nelson, agora te dei isso, te dei isso, te dei aquilo. Você está vendo? Estou vendo, Deus. Agora você está completo, já fez a tua missão. Agora você, pum, vai trabalhar naquilo ali e sai daí. E monta aquilo ali. Aí eu vou. Fora disso, não, vou ficar aí. E pode perder de vista. Amém? Olha lá. Porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, né? Solidamente assentada, solidamente. Aquele que crer nele, aquele que crer, olha lá, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastará o esconderijo. A saraiva varrerá e o prumo da mentira, né? E as águas arrastarão o esconderijo. Quer dizer, o que Deus está me dando aqui é que está vindo. Porque Deus não vai cobrar do pregador. O pregador falou uma coisa verdade hoje. Deus não vai cobrar do pregador a igreja. Fulano, o que seu povo lá aprendeu? Ah, Deus, eu ensinei. Ensinou o quê? Eu vi lá você guerreando lá. Eu te dei uma obra na mão, botei um profeta lá para falar, que era você que tinha que estar na obra. Eu vi você pagando uma opção de dinheiro lá para os caras aí bater no profeta lá. O que você fez lá? Essa é a tônica da coisa. Deus me colocou aqui para fortalecer. Não é para destruir. Agora, eu sou uma ovelha, preciso comer o que sai da boca do líder. Quando não, eu tenho que vir para a Bíblia, comer na Bíblia, de madrugada, de manhã. Hoje eu orei de manhã, mas não li a palavra de manhã. Mas eu sempre deixo para ler para a noite. Eu falei, hoje eu vou ler à noite, porque hoje é dia de culto. Então eu quero saber o que vai sair do culto, para me mesclar com aquilo que Deus tem para me dar hoje. Essa leitura é proposital? É necessária porque todos os dias eu faço. Mas é proposital porque tem que ser feita. Porque a Bíblia diz assim, em parte profetizamos e em parte vemos, profetizamos o que vemos. E a Bíblia está dizendo que a obra de Deus, que Deus dá na mão da gente, a gente não pode dar na mão de outro. E o que pega a obra e lança na mão de outro não é apto para o reino de Deus. Porque aí ela vai de qualquer jeito, ninguém sabe que comida é essa. Hoje veio uma comida. Se você perguntar aos membros lá, o que você aprendeu? Aprendi que Deus meteu o pau na cabeça daquele pregador que fica no Facebook lá, requerendo que o pastor pregue na igreja. É o que ele aprendeu. E o líder dava glória. Ei! Essa mensagem nunca mais será esquecida. E não vai ser mesmo não, está escrito lá no céu.
Ó, você deixou de tomar posse e dirigir o que eu dei na tua mão e botou na mão dos outros. E por que massacrou o profeta? Era assim que os profetas estavam. Eles pegavam pessoas que profetizavam para eles e massacravam Jeremias contra, tá entendendo? Os sacerdotes. Faziam bem ao sacerdote, humilhando a Jeremias. Tá entendendo? E sabe o que aconteceu? O povo foi tudo embora. Foi tudo pro cativeiro. Aí depois, quando começar a desviar pessoas, as pessoas saem da igreja, a pessoa vai falar, por que os irmãos estão saindo? É porque não tem comida. Acabou o dinheiro, você não convida mais ninguém. Não é? Eu acho que é assim, ué. Rapaz, isso é muito sério. Isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito séria. Aí diz assim, ó. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagado por ele, e todas as vezes que passar-vos, vos arrebatará. E todas as vezes que passar, vos arrebatará. Porque passará amanhã após manhã, e todo o dia e toda a noite será puro terror. Ou só ouvir o tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e a coberta tão estreita que ninguém se poderá cobrir com ela. Sabe por que isso aqui, gente? Quando passar os acordos, porque são tudo leniência. O que é leniência? É se alienar a alguém. Eu me alieno a alguém porque eu estou sendo cobrado por um tal sujeito que não para de falar no Facebook, que diz ser profeta de Deus, que falaram lá. Até o pregador, que profeta que nada. Claro, ele está ganhando 300 reais, tem que me humilhar mesmo. Porque se ele falar bem de mim, o homem corta o dinheirinho dele, né? Profeta que nada, profeta profetiza aqui, mas o pregador itinerante, ele não sabe dos meus trabalhos na rua, né? Ele não sabe. Não sabe quantas almas eu ganhei aqui dentro da cidade de Araucária, que o pastor, amigo meu, está administrando elas lá na igreja e já manda aí para mim direto no WhatsApp. Por que eu vou trazer a ovelha para cá, que se a ovelha aqui não tem comida? Tem que exportar comida de fora, enquanto o manancial está em cima da cabeça dela, que é o Deus com a mão, só esperando, peça, meu filho, peça, porque eu quero usar você, meu filho, peça, peça. Aí o fulano, não vou pedir não, vou pedir o outro para pedir, para falar por mim. Aí o profeta tem que ser usado por Deus. O profeta está proibido de falar lá, como o pregador falou hoje. Proíbe, não vão com tua cara, tal. O profeta está proibido de falar mal, mas o profeta fala aqui. E não deixa de falar. E daqui a pouco vai divulgar. Você entende o que é isso? Você entende? Você entende? Você entendeu agora? Então quando passar essas coisinhas todas, esses vinhos, essas porcarias que são vomitadas, porque não trazem ensino nenhum, só incita a igreja contra uma pessoa que está ali querendo equidade e justiça, porque falam, e até falou lá, deixou bem claro, que ele já sabia de tudo que estava acontecendo. Só incita. Se perguntar hoje, o que você aprendeu? Hoje eu aprendi que aquele neguinho lá que fala no Facebook não vai falar mal, eu aqui de novo falando. Porque o que eu requero é o que Deus quer. Deus falou para mim, bate nessa tecla, eu vou bater. Enquanto eu existir, aonde quer que eu vá. Amém? Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Olha lá. Porque a cama será
tão curta que senão ninguém se poderá deitar, estender-se nela. E o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir-se com ela. Por que ele está dizendo isso aqui? Quando esse dilúvio aí passar, quando esses açoites passar, quando esses acordos paralelos com profetas, né, escolhido aí a Facebook passar, profetas de conveniências, profetas de amizade, a cama vai ficar curta, que as pessoas vão buscar descanso, mas aonde? Em que pasto? Em que palavra? Que não tem. Aí não, eles têm os arranjos. Eles botam as festinhas, né? Tarará, tarará, e botam as festinhas, depois para a festinha, aí chama outro pregador. E vai ficar nessa, sabe, ninguém assume responsabilidade de dizer, eu vou pegar o arado, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou ensinar. Igreja é para ensinar, igreja não é para meter pau em ninguém. Quer desabafar? Vem para cá, para a rede. Aqui eu estou ensinando. Né? Aqui eu estou ensinando. Porque quando acabar essas coisas, aí a pessoa... Isso é garapa, gente. Quando alguém vem atacar alguém na rede social, ou melhor, na igreja, amando de alguém, tá entendendo? Isso é garapa. Quando eu não falo lá porque eu não tenho oportunidades. Já falaram para mim na minha cara, no WhatsApp. Você não terá oportunidade, esquece, me erra. A liderança falou para mim. Então, tudo bem. Então, se eu tivesse, eu ensinaria. Você está entendendo? Mas como eu não tenho, meu único refúgio é esse aqui mesmo. É falar o que Deus me deu para me falar. Você está entendendo? E quando terminar essas coisas, o que vai sobrar no coração do telespectador que está ali? Tem gente que está ali que nem entendia essas palavras de efeito. Que nem conseguia glorificar, que ele falava, glorifica o povo. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Por quê? Porque, gente, igreja é para ensinar. A semente que cai, em qual terra que cai. Você está entendendo qual é a semente? A intenção da semente? A semente é a palavra. A ave do céu é Satanás. O seu terreno está cheio de espinho. Pastor, quando você começar a ensinar, as ovelhas vão começar a vir te indagar. Sabe por que ninguém te indaga? Porque não entende nada que foi falado lá. Aquela pregação ali é pregação de efeito para congressos grandes. Tanto é que ele disse, isso aqui agora virou um congresso. Congresso de crentes já maduros que vivem procurando fogo e ambientes de movimento. Com palavras de efeito para dar sustento àquele crente velho que já está arcaico, que já está com a cabeça cheia de malícia dentro do evangelho. Palavras de efeito geralmente é palavras de ataque. Ou palavras de uma certa motivação para fazer um certo movimento. Mas elas são nuvens sem água, não trazem substância. O que vai trazer substância? Jesus sabia de tudo isso aí. Jesus sabia falar assim. Por que ele não falava bonito assim? Porque a preocupação de Jesus não era mostrar os dotes da sabiência e da inteligência, o quanto ele era conhecedor do entendimento. Tanto é que ele trouxe um novo mandamento. Porque o que se fazem hoje, os sacerdotes já se faziam antigamente. Chamavam o profeta de lá, pregava palavras de efeito, botava o povo contra o profeta que era um só, chamavam os profetas, os falsos profetas, os profetas alienados, mandavam uma palavra de efeito, botavam o profeta que era um só no meio deles e humilhava aquele profeta, como fizeram com Jeremias dentro do templo, diante à vista de todos. Voaram até na canga dele, arrancaram a canga dele de pau, quebraram no chão, disseram que o cativeiro ia durar só 2 anos. O cativeiro durou 70 anos, porque Deus falou assim, vai lá e faz agora um de ferro. E no meio de todo mundo voou, voaram o Ananias, o profeta Ananias, no meio do sacerdote lá, ganhou um dinheiro, ganhou uma fortuna, e foi lá, profetizou. Isso aí é profeta, comprado. Eu não estou requerendo aqui coisas que o homem não pode fazer. É porque existem outras prioridades no coração de quem está na direção. Porque vou voltar a dizer, aquela palavra que diz lá em Salmo 23, leva-me a pasto verdejante está escrito lá em Jeremias no capítulo 24, é a boca do pastor, está escrito lá, tirarei o pasto verdejante da tua boca.
Ou peraí, ou já não tem mais pasto verdejante na boca de tais pessoas, ou já foi arrancada por Deus. Por isso que eu peço ao outro para fazer no meu lugar aquilo que eu me recuso a fazer, porque eu não tenho interesse e o tempo que tenho demando para outras coisas. O pregador falou hoje, aquele que não para aprender, não pode subir para ensinar. Eu aqui estou ensinando. O porquê se levantaram contra mim? Porque eu estou inquirindo que a liderança tome a direção e pregue para nós, ensine. E se tiver alguma dúvida, pastor Nelson, onde está? Eu digo no capítulo tal, no capítulo tal. Eu sempre fiz isso na igreja. E isso aguçou a inveja de muita gente a meu respeito lá dentro. Mas está tudo bem. Vamos por diante. Porque o Senhor levantará como no monte Perezim, e trará como no vale de Gibeão, e passarão a realizar a sua obra. E a sua obra estranha, para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouve falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Por quê? Porque eles rejeitaram os mandamentos, rejeitaram o juízo, rejeitaram a justiça, como diz aqui no versículo 7, né, no último prefácio. A bebida forte a bebida forte, né? Erram na visão e tropeçam no juízo. Quem tem juízo, mete a mão naquilo que Deus mandou e vai. A Bíblia diz aquele que pega o cabo da nau, ou que pega o arado e olha para trás, dá na mão de outro. Elias só deu a capa na mão de Eliseu quando ele tinha que subir para Deus. Vê se Eliseu entregou essa capa na mão de alguém. Vê se Eliseu entregou essa capa na mão de alguém. Vê se Moisés deu cajado na mão de alguém. Quando tinha que falar, falava ele. Porque Deus chamou ele, não outro. Paraná tem que parar com essa coisa de estar protelando o chamado, porque aqui o pessoal pensa muito no dinheiro. Essa que é a grande verdade. As pessoas querem estar na frente da igreja para dizer, eu sou. Mas na hora de assumir a responsabilidade, não tem tempo para Deus, para orar, para ler a Bíblia. Foi o que o pregador falou hoje. Quem não senta para aprender, não pode se levantar ou não tem nada para falar. Pelo que eu vi, domingo agora o homem teve que pegar o caderno. Eu não preciso de caderno para anotar nada, já está tudo aqui. Eu prego no ônibus só aqui na cabeça, porque está no coração. Eu tenho desejo, eu gosto. Amém? Deus é grande em sua sabedoria. Ah lá, inclinai-vos os ouvidos, ouvi a minha voz, e atendais bem ao ouvido ao meu discurso. Porventura, lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou todo o dia sulca a sua terra e a arrastou-a? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe aplana o ódrio, não lhe semeia o cominho, não lança nela o trigo, na lareira, em leiras ou cevadas, nos dádivos lugar, nos devidos lugar, ou a espeita na margeme, pois o seu Deus assim instrui devidamente e o ensina. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui?
Porventura, quando você planta, né, antes de plantar você não tem que arar a terra. Depois de arar a terra, você não tem que deixar ela descansar. Depois você não semeia o cominho. Depois você não semeia a ervilha. Você não bate na varinha para poder sair ali a ervilha. É o que Deus está querendo dizer. Quer dizer, ele está dizendo aqui, aquele que eu ensinei, é ele que tem que arar a terra e que tem que plantar, e ele ser feliz, colhendo aquilo que Deus deu para ele fazer. Porque a felicidade, na verdade, vem, a minha felicidade, irmão, vai ser tão grande quando eu entrar dentro da minha casa, feita pelas minhas mãos. Eu sou o exemplo disso. Só a partezinha ali, do beiral de fora, que eu não sei rebocar teto. Eu não sei rebocar teto. Aí o cara vai rebocar para mim. O tetozinho só do beiral, porque o teto de dentro eu vou botar tudo esses drywall que está aqui. Você entendeu? E Deus está falando assim, porventura. Olha lá, olha o que Deus diz aqui, ó. Olha lá, ó. Deus é grande em sabedoria. Olha lá, inclina os ouvidos e ouve a minha voz. Atentai bem os ouvidos ao meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador? Ele está perguntando, porventura lavra todo dia o lavrador? Quer dizer, porventura todo dia você está lavrando a terra? Não. Existe um momento certo de lavrar a terra. Né? Olha lá, porventura lavra todo dia o lavrador? Para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a desterra e a desterroa? Quer dizer, porventura você fica todo dia arando a terra e a desterroa? Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte, que você tem um tempo para arar a terra, você tem um tempo para lavrar, você tem que ter tempo para ler. É o que ele está querendo dizer aqui. Você tem que ter tempo para evangelizar. Quando chegar aquelas ali, você, o pastor, vai ensinar. Depois de você ensinar, você está entendendo? Aí você vai semear. Aí ele diz assim, ó. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro? E não semeia o cominho? Não lança nela o trigo? Em lareira ou cevada? No devido lugar? O que Deus está querendo é o seguinte, dizer aqui, gente. Aquele que planta. Aquele que está na frente, que tem o terreno, é ele que tem que fazer. Porque Deus, olha lá o título, ó, Deus é grande em sabedoria. É ele que tem que fazer. Porque Deus é que vai dar o alimento propício para a hora propícia. Na boca daquele, mas eu não tenho nada para pregar hoje. Deus está provando a tua fé, para ver se você quer mesmo. Eu já saí da minha casa, quando eu tinha igreja, lá em São Paulo, já tinha lido a Bíblia, estava com a palavra na boca, daqui a pouco a palavra sumiu, eu fiquei sem palavra. Cheguei no culto, comecei a cantar com o povo, bater palma, a igreja estava uma benção. Né? E outro ministério, né? E no mesmo momento Deus me deu a palavra. Por quê? Eu estava empenhado. Deus quer falar o quê com isso? Nelson, você não pode se estribar no teu conhecimento. Você, mesmo que você leia, você tem que estar totalmente dependente de mim. Mas você tem que fazer. Então as pessoas pensam assim, eu li, mas eu não tenho nada para fazer. Deus não me deu a palavra, eu vou chamar outro para falar. E não é assim. Não é assim, está errado. Passou ao arado para outro, já está errado. Continuo dizendo, aquele que pega a mão no arado e olha para trás ou dá para outro, não é apto para o reino de Deus. Não merece ter o que tem. É a Bíblia quem diz. Olha lá.
ou espreita na margem, ou espreita na margem, pois o seu Deus assim o instruiu, né, devidamente, e o ensinou, ao ensinar. Quer dizer, o Senhor Deus assim o instruiu devidamente ao ensinar. Porque o endro não se trilha com jumentos de trilhar, nem o endro não se trilha com jumentos de trilhar, nem sobre o cominho se passa o rodo de carro, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com pau. Vara, pau. O que significa isso aqui? A sua vara e o seu cajado me consolam. O pastor que conduz a ovelha, ele tem o que na mão? Ele tem uma vara? Não tem? Acabou. É dele a vara. É ele que tem que ir com pau. Ele vai semeando e vai tirando de dentro das vargens o cominho e o endro. Está tudo na Bíblia, gente. Agora, por que não faz isso? Por que não ensina? Aqui eu estou ensinando para pastores. Aqui eu estou diluindo. Até o mais simples dos homens vão entender o que eu estou falando. Porque Jesus era assim. Jesus não falava palavra de efeito que o outro tinha que falar. Eu não ouvi. Aí repetia mais 3 vezes. Eu não ouvi. Acho que vocês não entenderam. Claro que não vai entender. A palavra não é para entender. É a palavra de ataque. Se fosse palavra para entender, todo mundo entenderia. Mas como a palavra não é para entender, é palavra subliminar para atacar alguém que está requerendo o que Deus deu e chamou na vida de alguém que lá na frente está. Aí para a pessoa não ser direto, não falar, ele fala a palavra subliminar. Como o povo é indouto, quer dizer, ignorante, não tem o conhecimento da palavra, ignorante significa não ter o conhecimento da palavra, aí o pessoal não glorificava. Ficava, eu vou repetir de novo, eu vou repetir de novo. Quando eu repetia a 3ª vez, aí o povo ainda, aí o pastor que saiu lá do altar, sentou lá no sol, Deus! Aí o povo já entendia, o povo glorificava, porque ele glorificava, porque estava metendo pau em mim. É assim que funciona. Olha lá. Acaso esmiuça o cereal não lavrado e nem sempre está debulhado, nem sempre está fazendo passar por cima dele o rodo do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselhos e grande em sabedoria. Quero fechar aqui. Então, gente, assim, pode mandar. Manda, vem pra mim. Pode vir, vem, arrebenta. Eu não tô aí, não. Eu vou continuar no caminho que eu comecei. E sem parar. Porque aqui tem Bíblia. Ou você pega no arado, ou você está comprando uma nova briga, porque... E eu sou Jeremias, hein? Eu não paro. Pode mandar os profetas de Baal, os profetas alienados que levam 250, trazem livro, outros trazem cocada, outro trouxe DVD, outro trouxe pendrive, e vem em cima de mim, ó. Eu não estou nem aí. Eu vou cobrar de você, dirigente, o que Deus mandou que eu te cobrasse. Levanta, pega a mão no arado, prega você, ensina você, porque as ovelhas entendem a tua voz. Amém? A estranhos, elas não ouvirão. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, te agradeço por este momento maravilhoso, por essa paz, pela essa equidade, pela essa justiça, por essa palavra, por esse esboçar, por esse entendimento. Que coisa maravilhosa. Eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de falar do teu amor aqui. Abençoa a vida de cada um, esclareça a mente de cada um que ouviu essa mensagem hoje, dá entendimento, sabedoria, para que eles sigam o pleno conhecimento da verdade, e abençoa a vida de cada um deles em nome de Jesus. E que tire todo o espírito de confusão e que eles possam entender, ao ouvir essa mensagem,
o objetivo do meu chamado e o objetivo do chamado daquele a qual Deus me colocou para estar sempre batendo na tecla. Em nome de Jesus, eu abençoo aquele que está assistindo agora. Proteja para a glória e honra do teu nome. A qualquer momento, se nós voltamos à paz do Senhor, aqui é o pastor Nelson Nascimento, negão do saco preto. Paz do Senhor.